Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Obrigado por ter vindo. Muito bem-vinda, bem-vindo. Indústria pressionada. De um lado, o custo de produção em alta. Do outro, a demanda por carne em queda. A China, a principal compradora, está recuperando o próprio rebanho de suínos mais rápido que o esperado. Produção eficiente. Como identificar problemas de saúde nas aves apenas observando a cama do aviário? Dá para saber se é bactéria, vírus ou até desconforto com a ambiência ou incômodo com outros animais. E tem muito mais informação para você, claro, tudo com a sua participação. A partir de agora, estamos ligados e integrados. A edição de hoje começa atualizando os alarmantes números do custo de produção da avicultura brasileira, divulgados pela Embrapa. É o 5º mês consecutivo de alta, e alta bem considerável, veja só, na sua tela. Vamos conferir comigo. Eu analiso aqui, e se a gente puder encher tela para o pessoal de casa, melhor ainda, porque tem bastante número aí, né? Como sempre, a composição do que se gasta, então, numa granja, num aviário. Com nutrição, 73,76%. Aí depois, a segunda situação em que mais se gasta, pintos de um dia, com 13,39%. Depois em mão de obra e depois o transporte. Agora vamos ao que mais nos chama a atenção, né, gente? Olha só, onde está indicando ali, né? Mês anterior, subiu o custo com a nutrição, 3,64%. Agora, no acumulado de um ano, quase 35%. E no acumulado de 12 meses, ou seja, desde dezembro do ano passado, no caso, né, já que já estamos aí quase fechando o ano, também quase 35%. Com pintos de um dia também, teve um pouquinho aí de gasto maior, né, de 4,52%. Mão de obra ficou praticamente estável e transporte também praticamente estável. E quanto você, avicultor, tem gasto para produzir cada quilo de frango? De acordo com os dados coletados pela Embrapa, aumentou em média 50%. Vamos ver então mais uma tabela que compara 2019 e 2020, mês a mês. Olha só aqui comigo então. Repara aí que nessa linha de cima é 2020, a linha de baixo 2019. Veja só, gente, como em 2019 esse custo, né, então aí com a alimentação dos animais, ele era quase que estável, né? De janeiro a dezembro, ele oscilou muito pouco, começou lá com 2,82, terminou com 2,99 no final do ano. Ok, né? Agora, olha só, em 2020, o que você aí, avicultor, está passando, hein? Começou o ano pagando R$ 3,01 para produzir cada quilo de frango, depois R$ 3,07, R$ 3,19, R$ 3,40, R$ 3,41, em junho caiu 2 centavos. Em julho já subiu, R$ 3,44, depois R$ 3,65, R$ 3,72 e olha só o salto, R$ 4,25 e agora o mês, o último fechado, novembro, R$ 4,47. Dramática essa situação, essa montanha russa, né, que a gente vê aqui para produzir frango no Brasil. Vamos conversar sobre esse grande problema da avicultura e também sobre a possível pressão que a suinocultura brasileira vai sofrer no ano que vem. É que a China recuperou até o fim de novembro desse ano 90% do rebanho de suínos afetado pela peste suína africana nos últimos 2 anos. A informação é da agência oficial de notícias chinesa, a Xinhua, que cita o Ministério da Agricultura chinês e conta ainda que a produção
deve se recuperar totalmente até o primeiro semestre de 2021. Para onde, então, vai a carne produzida no Brasil, pensada para o mercado chinês? Vamos perguntar ao Wagner Yanagisawa, que é analista de mercado e já está conectado aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Wagner. Olá, bom dia, Pablo. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Legal que você veio de novo, nosso parceiro. Wagner, até essa informação aí que já estão falando, né, que a China deve recuperar o seu rebanho de suínos totalmente, já no primeiro semestre do ano que vem, é meio desencontrado, né? Tem analista que não crê muito nisso. O que você acha? Desse cenário, na nossa opinião, a gente acredita que essa recuperação de 90% ela está um pouco acima do que a gente tem analisado, acompanhado o mercado. Fica lá na China em contato com a indústria, as expectativas com relação a preço, não só da carne, mas do suíno vivo para o ano que vem ainda mantém níveis elevados, o que mostra que essa questão da demanda ainda está em níveis maiores do que a oferta. E a nossa expectativa é que, de fato, esse segundo semestre está ocorrendo uma recuperação mais forte do rebanho suíno. Por ano que vem, isso deve se manter também, mas a nossa expectativa é de que o rebanho, no ano que vem, com relação a esse ano, tenha um incremento aí de 17%, chegando aí a mais ou menos 359 milhões de cabeças. Se a gente for fazer um comparativo pré-PSA, os níveis de rebanho de 2018, isso daria ali próximo a 83% do seu rebanho, né, de recuperação do rebanho um pouco abaixo, aí, bastante abaixo desses 90%. Vale lembrar que essa expectativa da China, a gente viu algumas notícias anteriores também falando de uma expectativa de autossuficiência em 95% na produção. É um número alto realmente. O único ponto que eu queria lembrar é que, se a gente for considerar os níveis pré-PSA em 2018, ele está bem alinhado com o que já acontecia antes, onde a China era responsável, conseguia produzir 96% do que ela consumia. Então, nesse sentido, né, nesse planejamento de autossuficiência, a gente acredita que, de fato, tem uma sinergia nessas informações, mas com relação à recuperação, a gente acha que ainda está um pouco acima, e que a China, mesmo com uma redução aí de aproximadamente 1 milhão de toneladas no ano que vem na demanda, que para o cenário do Brasil, e pensando em competitividade, a gente ainda vai estar bem posicionado, certo, e com expectativa de aumento de exportação de 6% para o ano que vem ainda. Pois é, mesmo assim, Wagner, eu ia te perguntar isso agora, né? Porque, de qualquer forma, eles estão buscando essa recuperação. E nós também, por outro lado, né, temos essa questão do custo de produção aí numa escalada, né? A indústria, ano que vem, como é que deve trabalhar, né? Muito pressionada? Perfeito. Bom, a gente está quando a gente olha com os olhos, né, de referência para o setor produtivo, a gente está num momento realmente desafiador, porque a gente vê para o lado da demanda uma demanda pressionada nesse ano, né, principalmente por conta dos impactos do cenário de coronavírus, e o setor produtivo também sendo impactado por conta dos custos de produção elevados. Então, realmente traz um desafio a mais para o setor produtivo, mas quando a gente olha para o setor de frangos, a gente vê, com relação às exportações, mesmo tendo níveis ainda abaixo, né, do positivismo aí do setor de suínos e bovinos, a gente está falando de um aumento aí de 2%, mas a gente tem que também considerar que o frango tem tido um papel fundamental aqui no mercado doméstico, né, nesse cenário aí de aumento de preço das 3 carnes, principalmente da carne bovina, e essa migração, né, de perfil de consumidores por conta dos preços elevados da carne bovina, migrando para carnes mais baratas, principalmente no setor de frango. Então, realmente, a gente tem um cenário desafiador aí com relação ao custo de produção. Isso deve pôr um piso com relação aos preços aqui no mercado doméstico, mas a gente tem que lembrar também que em outubro a gente tem uma expectativa de alojamento realmente bem alto de pintos de corte, né? Principalmente pensando nessa demanda desse final de ano. Mas a gente vê também que os níveis de preço, de escalada de preço que estavam ocorrendo para as 3 carnes aí desde o final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, eles tinham um teto, e de fato, com a proximidade de uma expectativa de um choque de demanda no começo do ano que vem, a gente acredita que esses tetos para essas 3 carnes já chegaram aí nesse curto prazo. Pois é. Então, até pelo que a gente vê, para a suinocultura não deve
tem essa pressão, mas a situação para o produtor, por exemplo, não deve ficar muito complicada, né? Já para o avicultor vai continuar complicada. Tem gente até já comentando aí, já até sobre os aumentos do custo de produção do ano que vem, né? Que vai ser de 10%, 12%, 15%. Perfeito. Aí como é que fica, né, essa indústria, Wagner? Até porque você citou já aí também que eles continuam produzindo, estão aí com os pintinhos, né, num número bom, né, que deveria ter diminuído, quem sabe. Mas vai ter espaço para vender essa carne aí no ano que vem? Bom, como eu disse, com relação dos custos de produção, eles devem colocar um piso com relação aos preços. Outro ponto interessante também que a gente deve considerar é que esse cenário de dicotomia que a gente viu esse ano, principalmente com relação às oportunidades para exportação, e em contrapartida que o mercado doméstico tendo um ritmo de redução, ele deve se manter para o ano que vem, mesmo considerando um ritmo de recuperação do mercado aqui doméstico e as exportações aquecidas. Então esse cenário deve se manter, então é um ponto de atenção também, principalmente quem trabalha exclusivamente com o mercado doméstico, mas de fato a gente está trabalhando com o cenário para o ano que vem. Nosso cenário base é de recuperação de PIB, e como a gente sabe, para as três carnes, o consumidor doméstico, o mercado doméstico, ele é muito mais forte do que as exportações, então por isso que a gente atrela aí um cenário de recuperação de produção e de exportação também, pensando nesse mercado chinês que deve continuar demandando bastante carne, mas também num cenário de recuperação do mercado doméstico. É claro que a gente fica atento a várias variáveis que podem impactar nesse cenário, mas a priori esse é o cenário básico que a gente está traçando. O único ponto só, Pablo, que eu queria falar com relação ao mercado chinês, para dar um argumento com relação a essa questão da produção de suína, por favor. Eu queria lembrar é que esse ano, realmente, a queda de 60% no ano passado no efetivo de matrizes reprodutoras teve um impacto realmente muito forte esse ano na produção. Esse ano a produção da China de carne suína deve ser a menor dos últimos 16 anos. Então isso é um ponto realmente que traz bastante atenção com relação a esses níveis de oferta, principalmente nesse cenário de recuperação. De fato, para o ano que vem, essa produção deve ter um cenário de aumento mais pungente com relação a esse ano, o ano passado, mas de fato patamares de oferta de carne esse ano na China realmente ficou muito baixo. Todo esse processo que a gente está vendo aí por parte do governo, de mudança estrutural, de importação de matriz, está trazendo resultados. Esse terceiro trimestre desse ano, no comparativo anual, desde o terceiro trimestre de 2018, foi o primeiro trimestre aí desse comparativo que a China está tendo um saldo positivo na produção, então de fato está havendo uma recuperação, mas a gente aí está falando de níveis de abate ainda muito abaixo dos níveis normais pré-PSA. Certo. O frango, até também queria te perguntar sobre os Estados Unidos, né? Eles também não estariam muito de olho nesse mercado chinês, até porque agora, com o Biden na presidência, né, o mercado vai se abrir lá de novo entre Estados Unidos e China, né? Será que não vai competir muito com a gente, Wagner? Sem dúvida, os Estados Unidos é um grande player. A gente ainda tem muito mais dúvidas, né, do que certezas com relação a essa transição do governo, que de fato ainda não aconteceu. Mas para o ano que vem, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, com relação não só para aves, mas questão de bovinos e suínos também, ele deve ser um player que deve ter presença no mercado, não só por conta de capacidade de oferta, mas por conta desse acordo também, que deve trazer uma pressão aí de importação para o lado da demanda chinesa. Então, sem dúvida, com relação à carne de aves, a gente tem um cenário aí mais desafiador, pensando em competitividade, do que quando a gente tem em comparação a suínos, que a gente ainda vai ver níveis de oferta ainda abaixo da demanda do ano que vem, e também esse cenário de bovinos, que na nossa expectativa a China deve até aumentar a demanda com relação a esse ano, no ano que vem, para carne bovina. Ótimas informações aí, viu, Wagner? Como sempre, obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui com a gente. Se a gente não se fala mais, boas festas. Para você também, Pablo, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos por estar aqui com a gente, sempre um grande prazer e até a próxima. Até mais, então. Tchau, tchau. Agora vamos à previsão do tempo, informações também importantes, e a Kelly Ávila conta pra gente. Bom dia, Kelly. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho, faltam poucos dias para o início do verão e o clima já começa a mudar um pouquinho. Eu separei o mapa aqui para a gente começar a dar uma olhada. A gente começa com as imagens de satélite, nuvens mais carregadas ainda na região norte do país, como a gente tem mostrado nos últimos dias, e avançando um pouco aqui
pelo sudeste e pela costa também. Aonde a gente vai ter um pouco mais de chuva agora nos próximos dias? A gente tem boa possibilidade de chuva nesta área toda em azul do mapa, mas o sol aparece, são pancadas de chuva. Geralmente pancadas que vêm mais no fim da tarde, aquelas chuvas de verão, já com cara de chuva de verão. Nessa área clara do mapa o tempo fica um pouco mais firme. Os volumes não são muito fortes, mas na região sul e sudeste ainda com possibilidade de tempestade. Aí eu separei um mapa aqui para a gente dar uma olhadinha na anomalia de temperatura em dezembro. Eu trouxe um mapa desses a semana passada, já mudou um pouco mais e a gente avança para mostrar que, olha só, toda a região sul aqui que a gente já tinha mostrado que a gente ia ter temperaturas acima da média, mas a gente começa a mostrar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso e até Rondônia também, subindo um pouco mais, mostrando que a gente vai ter temperaturas acima da média em toda essa mancha em vermelho. E lá no extremo norte do país também, principalmente ali na região costeira do Nordeste. Na grande área clara aqui do mapa, a gente vai ter dentro da média, as temperaturas de verão dentro da média. Onde vai ficar um pouco mais abaixo? Aqui no Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro e também lá no extremo norte do país. Então, a gente já configurando aqui a anomalia de temperaturas de dezembro, mudando um pouquinho em relação ao que eu trouxe a semana passada. Aí eu separei o mapa para a gente dar uma olhadinha em Bastos, que tem áreas de instabilidade no interior de São Paulo, para a gente ver como é que ficam os próximos dias. Olha aí, temperaturas bem elevadas, em torno de 33 graus, o sol aparece e quarta e quinta com possibilidade de tempestades, pancadas rápidas aí de chuva. A gente volta com mais informações da previsão do tempo ao longo dessa semana e, claro, trazendo as informações aí para o início do verão, né, Pablo? Tchau para vocês. Tchau, Pablo. Tchau, Kelly. Obrigado. E agora, falando sobre isso, inclusive, né, sobre o tempo que está atrapalhando muito, atenção você aí, agricultor catarinense que planta milho naqueles municípios declarados em situação de emergência ou calamidade pública por conta da estiagem. Se você é inscrito no programa Troca-Troca, aquele da Secretaria de Agricultura que distribui sementes, pode buscar em uma cooperativa agropecuária um milho para replantio. Tem disponíveis 12 mil sacas e com essa quantia dá para plantar em mais de 10 mil hectares e produzir até 40 toneladas por hectare. O prazo é até o dia 20 desse mês, hein? Santa Catarina estima que já perdeu, em média, 30% da safra atual de milho. Daqui a pouco, vamos ver mais uma história de sucesso no agro, no nosso quadro De Granja em Granja. E vamos aprender a observar a cama do aviário e descobrir pelas fezes se elas estão bem de saúde. Mas antes, espera aí, hein? Porque tem gente mandando recado para nós aqui. De quem é hoje? Quero ver. Era produtora de frango da unidade de pastos. O agro não para. Ligados e integrados voltam já. Já estamos de volta e agora eu quero ver quem é que está conectado aqui comigo, além de ligado e integrado, né? Põe na tela aí pra gente, produção. Hashtag Ligados e Integrados. Quem postou hoje foi o Igor Augusto. Trabalhando muito aí, Igor. Bom trabalho, um abraço para você. Obrigado por estar participando aqui com a gente, viu? Um dos maiores importadores de carne de frango da União Europeia, o Jan Zandbergen Group, anunciou que só vai trabalhar com fornecedores que atendam aos mais altos critérios de bem-estar animal. Baseada na Holanda, essa processadora e distribuidora diz que já assumiu o compromisso com os consumidores. É a segunda empresa de grande porte a obedecer os critérios do programa BCC, é o Better Chicken Commitment. Entre as exigências está a redução da densidade de criação, o fornecimento de luz natural para as aves, além da garantia de mais de uma auditoria nos abatedouros. E sabe um jeito fácil de descobrir se suas aves estão bem ou mal de saúde? E nem precisa analisar muito elas. Como? Olha, observe a cama do aviário, mais especificamente as fezes. Quer umas dicas? Veja nessa reportagem.
Alterações nas excretas podem ajudar a diagnosticar problemas de saúde. Aves saudáveis produzem pouca urina, porque os rins têm enorme capacidade de reabsorção de água. A urina deve sempre ser transparente e eliminada junto com fezes firmes, cilíndricas, nas cores marrom escuro e verde claro. Quando os rins são atacados por infecção ou lesionados, perdem a capacidade de retenção de água, o que significa maior volume de líquido eliminado e, consequentemente, aves desidratadas. Fique atento se notar água ao redor das fezes ou uma massinha branca. É o ácido úrico, que faz parte da urina, mas, nesse caso, fica mais evidente. Se as penas da ave estiverem sujas de fezes ao redor da cloaca e houver excrementos liquefeitos, sem consistência firme e com coloração verde escura, o indício é de infecção intestinal. Fezes pastosas ou diarreicas, partículas não digeridas de ração nas fezes ou aumento de consumo de água em relação ao consumo de ração podem ser sintomas de enterite necrótica. Já a megabacteriose é uma infecção do estômago que interfere na digestão do alimento. A megabactéria torna-se evidente quando as aves estão em boas condições e, inesperadamente, tornam-se arrepiadas, letárgicas e debilitadas. Em certas ocasiões, podem vomitar sangue ou comer de forma compulsiva, mas a comida não é ingerida, cessando seu crescimento e perdendo peso. A ração é regurgitada e as aves afetadas podem morrer de fome. As fezes apresentam-se verde escuras, marrom escuras e pretas ou com coloração avermelhada. E o que fazer, hein? Na granja, a gente sempre pergunta ao melhor especialista e hoje é o Herman Mayan Júnior, que já está aqui conectado comigo. Herman, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Herman, conta pra gente então, né? Reparei ali na cama do aviário que tem então fezes, né? Com uma cor diferente, muito moles, né? O que eu devo fazer a partir disso? Então, Pablo, para a gente entender melhor como que funciona, né? Até a gente chegar na parte das excretas aí, as aves, ela faz todo um processo, né? O trato digestório das aves, ele tem um começo, meio e um fim. Então começa ali pela apreensão do alimento, depois ele vai fazer uma digestão, a digestibilidade, e aí ele vai fazer a absorção dos nutrientes. Então ali durante o trato gastrointestinal, que no final vai ter a importância de se observar a qualidade dessas fezes. Por exemplo, suponhamos ali que nossas aves estejam passando por algum tipo de doença, algum agente patológico, algum agente infeccioso, vai demonstrar nas fezes, na excreta da ave. A gente tem algumas doenças, né, alguma enterite, pode ser uma desbiose, alguma coisa, que vai demonstrar nessas fezes. A gente também não tem só essa parte sanitária, que vai demonstrar algum erro no processo que vai demonstrar nas fezes. Como, por exemplo, manejo, né? A gente tem, vamos supor que tem algum estresse térmico, a temperatura do galpão está elevada, vai fazer com que as aves aumentem o consumo de água e aí vai modificar as fezes, né? Vai ficar umas fezes mais líquidas, vai atrapalhar na minha cama, vai ter uma maior concentração de amônia, e é isso. Então, assim, a gente tem que observar as fezes, porque através dela a gente toma uma decisão, né? A gente toma uma decisão para saber qual o problema que está acontecendo. É um problema sanitário? Ok, a gente então vai entrar com um medicamento. É algum outro problema de manejo? Então vamos corrigir temperatura, ventilação mínima do galpão. Isso tudo vai estar interferindo, vai interferir nas fezes, né? Certo. Até mesmo... Perdão. Que até o nosso tempo é curto, eu não queria deixar de perguntar, porque até produtor pode achar que o frango está se desenvolvendo bem, né, apesar das fezes um pouco diferenciadas, e aí ele pode não dar bola, né, mas é importante que ele realmente então converse com um veterinário ou extensionista dele para verificar. Sim, é muito importante, porque assim, a gente tendo uma boa absorção dos nutrientes que tem na ração, eu vou ter uma ave com um bom ganho de peso, vai ter um bom aproveitamento de carcaça, bons resultados zootécnicos, né?
Se tem alguma coisa que não está acontecendo, com certeza o nosso integrado vai sair prejudicado, e pode ser que seja alguma coisa fácil de resolver ali, algum ajuste na pinteira, ou seja algo mais criterioso, mas com a observação das fezes a gente vai conseguir a gente vai conseguir investigar e conseguir chegar no problema, Pablo. Ótimo, Herman. Muito obrigado pelas informações, então. Um bom trabalho para você aí. Obrigadão, Pablo. Eu que agradeço aí. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. A pecuária brasileira vive uma revolução com o sistema de integração, com a cadeia organizada, com produtores rurais lidando com os negócios como verdadeiros empresários. Vamos ver mais um exemplo de como, de granja em granja, a gente ajuda a desenvolver o país? Meu nome é Rodrigo Bisolo, sou de Ceará, Santa Catarina. Sou integrado na unidade de Ceará. A nossa história com a Ceará começa em 95, quando a gente era funcionário de granja. A partir de 98, a gente voltou para a nossa propriedade e implantamos uma granja de terminação, no qual bem modesta, com 350 animais, até 2009. Em 2009 a gente realizou o nosso sonho, que foi ter a nossa UPD. Dessa vez uma UPD com 350 matrizes, moderna para a época, mas quando foi em 2013 a gente melhorou ela, climatizou, automatizou. A gente conseguiu melhorar muito os resultados, que em 2017 a gente recebeu o convite para implantar uma nova unidade. Essa vez foi uma unidade com 1.200 matrizes. E sempre com essa ajuda da equipe técnica e da empresa, esse ano a gente recebeu o convite de mais uma granja. Dessa vez uma granja de 3.500 matrizes. Então a gente veio lá de 2012, que a gente tinha uma produção de 8.600 leitões. Esse ano aqui a gente vai, na granja de 350 matrizes, a gente vai entregar 11 mil leitões, na de 1.200, 40 mil leitões. E a gente tem projetado para 2022, quando que a próxima unidade estiver operando, a gente entregar 150 mil leitões. Família Bisolo, sucesso aí, um abraço para vocês. E para você de casa também, porque a gente se vê amanhã, hein? Até, tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.